Essa casa é sua. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Tua presença, Senhor, está aqui neste lugar, Deus. Tua presença, Senhor, está aqui neste lugar, Pai. Oh, aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Apareça, que o teu nome cresça. Vem enchendo, Senhor. Apareça, apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia, aleluia, Jesus. Santo, santo, aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Santo, santo, aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Esse mesmo Espírito, eu quero convidar você a se sentar. Querido, Deus é bom o tempo todo. Mesmo quando as coisas pareçam não estar dando certo, mesmo quando tudo pareça que está ruindo, Deus continua sendo bom. Você sabe que um dos atributos imutáveis de Deus é a bondade. Significa que Ele é bom. Eu posso ser bom às vezes, eu posso fazer um ato de bondade às vezes, mas de verdade, eu não sou bom como essência, eu como ser humano, e nem você. Eu posso ter atos de bondade, mas ser bom como essência é não existir mal nenhum em você. E Deus é bom. Sabe quando às vezes você está passando por aquela situação difícil e você olha e você fala, oh Deus, você está me castigando? Ou, oh Deus, por que tu está assistindo tudo isso acontecer? E às vezes a gente olha para Deus e imagina Deus assim como um sádico assistindo a gente naquela situação e falando, vai lá. Não, de verdade não. Deus continua sendo bom e até naquela situação Ele quer nos ensinar. Amém? Hoje é a última palavra da nossa série, né? Código JMR. E eu tenho certeza que você não tem esse problema dessa semana, né? Você não reclama. Você nunca reclamou na sua vida. Tenho certeza, né? Que como eu, você nunca reclamou. Olha só, então o primeiro era não julgar. Segundo, não mentir. Nós entramos semana passada, a ideia não só na mentira, como o falar mentiras, mas a gente também comprar mentiras, muitas vezes que vem do inimigo para a nossa vida, né? A gente repetir as mentiras que ele fala para a gente e temos aquelas mentiras como verdade, né? E agora, nessa semana, nós vamos falar sobre não reclamar. Eu espero que nessa semana você tenha se policiado, né? Para você não julgar e não mentir. Só que essa semana, agora você vai não julgar, não mentir e não reclamar. E sabe o que a gente percebe? Reclamação se torna um hábito. Tem gente que é tão acostumada a reclamar que é uma maneira de você puxar assunto. Você está no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e de repente você olha, que calor é? Esse calor é insuportável, isso aqui é um inferno. Na realidade, é só a maneira de você puxar um assunto com a pessoa ali. Mas como você está tanto na dimensão da reclamação, você, para puxar assunto com alguém, você acha alguma coisa para reclamar. O trânsito nessa cidade está insuportável, né?
E olha, eu sei que o trânsito realmente está insuportável, não estou dizendo, isso é um fato. O ponto é que quando você acha o fato para você ter assunto. Então é a pessoa que vive na dimensão da reclamação. A pessoa procura coisas para reclamar. Ela, no dia a dia, nas coisas corriqueiras do dia a dia, ela vai olhar e vai reclamar. Então ela vai ver a comida do almoço e vai dizer assim, poderia ter um pouquinho mais de sal. Ou, está salgada demais, passou um pouquinho do ponto. O que é isso? Isso é um hábito de reclamar, porque de verdade, talvez, se você não pensasse muito ou não procurasse nada, você não iria achar, talvez, o defeito ali. Mas quando a pessoa está com esse hábito da reclamação, ela senta e ela procura alguma coisa errada. E aqui as mulheres não vão se identificar com o que eu vou falar agora. Sabe quando você vai num casamento? E daí você chega lá, o fulano, aquela roupa daquela pessoa. Gente, eu não sei nem a roupa que eu vesti naquele casamento, que às vezes a pessoa está falando. E a pessoa lembra da roupa de todo mundo. Sabe, é um hábito que a pessoa cria de reclamar. E aí é difícil você ver no mesmo grau da reclamação um elogio. Nossa, aquela pessoa estava com uma roupa linda, hein? Aquela roupa era maravilhosa. Ou é assim, o casamento era de dia e a pessoa foi de escuro, de noite, não combina. Nada a ver aquela pessoa, né? Aí tu viu a mãe da noiva, que roupa estranha. Não combina. Olha que ela lá estava... Daí, até quando tem uma situação boa, a pessoa reclama. Olha lá aquela pessoa, ela quer ser o centro das atenções, queria ser mais bonita do que a noiva. O que é isso? Isso é uma reclamação como hábito. A pessoa, ela procura. E aí você pergunta, o que aconteceu de bom? Não, o casamento foi legal, foi bom. E às vezes o casamento foi ótimo. Só que a pessoa, ela procura por hábito coisas para reclamar. Porque talvez o ambiente que ela vive, o que ela aprendeu na vida dela, é que sempre se dá uma reclamadinha, sempre fala mal de alguma coisinha. Você percebe que muitas vezes nós reclamamos por hábito? Está no nosso dia a dia, no nosso costume aí de darmos uma reclamada. Nós tivemos aí, estamos ainda tendo dias quentes. Gente, e aí eu vou ser sincero com você, é difícil você não reclamar do calor. Certo? Mas muitas vezes a gente reclama em excesso. E a gente tem o hábito de reclamar. Cada um que você encontra, você fala disso, e você reclama, e daí se choveu, que nós tivemos aí também algumas semanas, muita chuva, não para de chover, não para de ficar calor, podia chover, daí quando não chove, podia chover, ou seja, a pessoa ela procura coisas para reclamar. E quando nós lemos no Antigo Testamento, quando nós vamos para a Bíblia no Antigo Testamento, nós encontramos o povo de Israel, talvez uma dos grandes defeitos dele. Você, se já leu a história, você percebe isso claramente. Talvez um dos maiores defeitos deles fossem a reclamação, a murmuração. Nós pregamos no ano passado aqui sobre as fontes de Mara, você lembra? Qual foi o ponto ali? Reclamação. E assim, eles estavam com sede e tudo, mas poxa, o Deus que tinha aberto o Mar Vermelho não podia fazer alguma coisa para dar água para eles? Vamos ser sinceros, Deus te livra de tudo e vai te deixar morrer de sede no deserto? Aí não tem lógica. Tipo, Deus se enganou e mandou a gente pelo caminho errado, ele se perdeu, acho, e aí agora a gente vai morrer tudo. Ele fez lá, derramou as 10 pragas no Egito para libertar o povo, depois o povo sai, o mar abre, tantos milagres para deixar eles morrer ali, mas existe aquele hábito, tem alguma coisa ruim acontecendo. E tem essa passagem que nós também já falamos no ano passado, que eu vou ler agora, mas eu quero que você entenda um padrão de pensamento aqui no povo. Que também nós falamos sobre os 12 espias que foram enviados para a terra. Olha só, a notícia deles a terra realmente é como Deus disse. É boa e mana leite e mel. Olha, o negócio lá é top, as frutas, as coisas que tem lá a terra é boa. E olha só, gente, que Deus, ele disse que a terra era boa. Deus disse que a terra era boa. Agora, ele não disse que a terra não iria ter desafios nenhums para serem conquistadas. Olha só, muitas vezes a gente quer promessas de Deus para a nossa vida, só que a gente imagina que essas promessas que vão vir sobre a nossa vida são promessas sem nenhum desafio, sem nenhuma luta, sem nenhuma conquista a ser travada ali.
Sabe, a gente muitas vezes se engana em relação a isso. A gente começa a se perder no que Deus promete para a gente. Então Deus prometeu, estava lá, certinho como Deus tinha falado, era terra boa, manava leite e mel, só que tinha desafios. E o que acontece? Na hora que o povo ouve aquilo, a Bíblia fala que eles começaram a reclamar. E é a passagem que eu quero ler para você aqui. Números 14, do 1 ao 4, diz assim. Foi logo depois que eles, então olha só, eles terminaram de contar a notícia sobre a terra, contaram fatos bons e fatos não ruins, né? Difíceis ali. Mas a notícia era igual. Mas olha só o que aconteceu. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão. E contra Arão. Olha só, queixaram-se, aqui você pode dizer, reclamaram de Moisés e de Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Gente, você é escravo no Egito. Ser escravo no Egito não deve ser a melhor coisa. E é tão interessante que quando você começa a perceber também algumas outras situações de reclamação deles, que teve uma situação lá que eles estavam com vontade de comer. Deus manda o maná. Mas quando eles estavam com fome, olha só o que acontece. Eles começam a reclamar: ai, que saudade das cebolas do Egito e dos pepinos do Egito. Vamos ser sinceros, gente. Quem é que tem saudade de cebola e de pepino? Você fala: ai, pastor, eu gosto de cebola, eu gosto de pepino. Então, sente hoje, domingo, na tua casa e coloca lá um prato cheio de cebola e pepino. Eu quero ver se você vai faltar. Gente, cebola e pepino são acompanhamentos de uma refeição. Você não convida uma pessoa para a tua casa e ele pergunta: qual vai ser o cardápio? Hoje é cebola e pepino. Você não faz isso. Eu imagino que não faça. Por favor, não faça se você me convidar para ir para a tua casa. Gente, por quê? Porque é acompanhamento. Você pode ter sim cebola, você pode ter pepino, mas eles são acompanhamentos. Eles não tinham nada de tal forma no Egito que eles sentiam saudade de cebola e pepino. Então o que era o pior no Egito? Se a saudade deles era da cebola e do pepino, o que é que eles comiam naquele lugar, gente? Já parou para pensar nisso? E era reclamação, ou seja, olha aqui, Deus mandou a gente para morrer aqui de fome. Que saudade das cebolinhas e dos pepinos do Egito. Você percebe que eles não tinham do que reclamar. Na realidade, o Egito era ruim. Só que aí aqui, olha só o que eles dizem: olha, quem dera nós tivéssemos morrido no Egito. Era melhor a gente ter ficado lá no Egito como escravos do que estarmos livres aqui, sermos libertos por Deus. É mais ou menos o que eles estão dizendo aqui. Tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Olha só o que eles estão dizendo aqui, ó. Seria melhor se nós tivéssemos morrido no Egito ou aqui no deserto mesmo, do que ter que enfrentar. Olha só, e tinha uma promessa, só que eles tinham uma conquista para ter ali aquela promessa. E isso não, lutar, ele está morrido. Como assim? Morre lutando, pelo menos tem uma chance, do que morrer por nada. Então você percebe que na cabeça deles existia aquele espírito de reclamação ali, né? Olha aqui, ó, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, eles perguntam, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E agora estão falando: vamos voltar para o Egito, gente? Gente, estava ali, ó, na boca da terra prometida. Vamos voltar? Vamos ser sinceros, o que você acha que se eles voltassem, iria esperar eles lá no Egito? Gente, depois de 10 pragas, depois de o exército do faraó ter sido destruído ali no Mar Vermelho, você acha que se eles voltassem, eles diziam: ô queridos, entrem aqui, sintam-se à vontade, voltem? Não, eles iam ser fulminados também. Mas olha só, é aquele negócio de reclamar. E disseram uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Esse Moisés e esse Arão só arrumaram o problema para a nossa cabeça. A gente estava escravinho lá no Egito, quietinho, já estava acostumado. Agora eles pegaram e tiraram a gente de lá, ignorando todos os milagres que aconteceram, como se Deus não tivesse atuado em nada. Vamos achar um outro cara aí, um outro líder, que tenha a vontade de voltar lá para o Egito de novo? Você percebe, gente, que é aquele tipo de coisa que a pessoa fala para falar.
ela diz aquilo, mas de verdade não é aquilo que está dentro do coração dela, mas existe um espírito de reclamação dentro da situação. É aquela pessoa que está dizendo, quando eu estava lá naquele lugar era melhor. Não, ela não está, ela só está querendo dizer que ela está passando por uma situação difícil e ela quer murmurar e reclamar daquele momento. É mais ou menos isso. Tanto é que a gente percebe, Deus move ali, eles não levantam ninguém, nada acontece. Mas a gente percebe isso mais para frente. Se você for ler agora o 15, e daí quando você chega no 16, existe uma rebelião entre eles, que a Bíblia chama de rebelião de Coré, Datã e Abirão. O que eles fazem? Eles começam a olhar, olha só como é que é reclamação de novo. Eles começam a olhar para Moisés e para Arão, e eles começam a dizer, calma aí, por que vocês e a panelinha de vocês podem servir aí no templo, lá dentro, entrar dentro do tabernáculo, e nós não? Nós não fomos também escolhidos, porque olha só, essa situação é uma situação que acontece ali no meio dos levitas. Então a família de Arão seriam os sacerdotes, eles é que entravam lá dentro do átrio, do santo lugar, lá no tabernáculo, eles que faziam os serviços lá dentro. Mas todos os levitas serviam em outras situações, só que eles talvez, na cabeça deles, a função deles era um pouco menor. Mas eles chegaram para Moisés e para Arão e disseram assim, Deus também não nos escolheu, nós também não somos congregação de Deus, nós não somos o povo santo de Deus. Daí, aqui eu vou parafrasear, mas mais ou menos o que eles quiseram dizer para Moisés, é falar assim, Moisés, tu acha que tu é melhor que a gente? Você acha que Deus está contigo e não está com a gente? Será que o Deus que fala com você não fala com a gente? O Deus que te escolheu não escolheu a gente? E eles começam a reclamar. E olha só, e Moisés ele dá o toque para eles, ele diz assim, gente, não foi nós que escolhemos dessa forma, foi Deus que mandou fazer assim, foi Deus que determinou que as coisas fossem assim. Então olha só, ali ele dá o toque para eles dizendo, gente, isso aqui não é eu que disse que será assim, 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 foi Deus que determinou. Que Deus nada, Deus, foi você, porque é fácil você dizer que foi Deus, é você que ouviu a Deus, eu vou saber se foi realmente Deus que falou para você isso aí ou não? Como é que eu vou saber? Não ouvi Deus falar? Mas é tão interessante, porque olha só, o plano de Deus era falar não só com Moisés, o plano de Deus era falar com a congregação toda, essa realmente foi o plano de Deus. E tem uma outra situação na Bíblia que nós encontramos, que Deus diz assim, eu quero falar com o povo todo, peço para que eles se santifiquem, jejuem e busquem a minha presença por 3 dias, e depois de 3 dias eles vão ao redor do monte e eu vou falar. O que acontece? Acontece que quando a presença de Deus chega no monte, a terra começa a tremer, trovão começa a cair, e o povo chega para Moisés e fala assim, Moisés, não queremos ouvir a Deus, estamos com medo, fala tu com Deus. Eles, o povo, terceirizaram ouvir a Deus para Moisés. E aqui existe uma grande lição, gente, ouvir a Deus nem sempre é algo fácil. Eu não digo que ouvir a Deus em termos de facilidade de ouvir ou não, mas muitas vezes nós ouvimos aquilo que nós não queremos. Às vezes a gente quer fazer uma oração para Deus e a gente quer ouvir, sim filho, está aqui. Mas às vezes em vez de um sim, é um não. Ou talvez em vez de um não, é um espere. Não está na hora. Então o que acontece é que muitas vezes quando nós vamos à presença de Deus para ouvir a Deus, nem sempre nós ouvimos aquilo que nós queremos. E eu vou ser mais claro com você, na maioria das vezes nós não ouvimos o que nós queremos. Às vezes é confronto, e é mais ou menos o que acontece ali naquele momento. Quando eles veem a Deus chegando ali, eles se percebem a grandeza de Deus, eles percebem que Deus é muito grande, Deus é muito poderoso, e perante a grandeza de Deus, gente, a gente se sente muito pequeno, a gente se dá conta da nossa humanidade, de quem a gente é. Eu gosto muito do que Isaías coloca, quando ele chega na presença do rei, de Deus, né? A Bíblia fala que ele chega perante o trono de Deus, e a Bíblia diz que quando ele chega, ele fala o quê? Senhor, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Gente, Isaías era um profeta, dentre as pessoas de Israel, talvez ele fosse uma das pessoas mais corretas e mais íntegras
perante Deus. Mas quando ele chega na presença de Deus, ele se dá conta, porque talvez ele tinha um comparativo com outras pessoas ao redor dele, ele disse, eu estou bem. Mas quando ele chegou perto de Deus, ele falou assim, Senhor, eu não tenho coragem de abrir a boca, só misericórdia. A reação de Isaías na presença de Deus é misericórdia, 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 sabe, de não conseguir falar, de não conseguir dizer nada. Por quê? Porque Deus era tão grande, a grandeza de Deus. Sabe, como é que eu consigo reclamar ou murmurar quando eu estou na presença de um Deus tão poderoso, e sabendo que eu sou tão pequeno, e mesmo eu sendo tão pequeno, Ele me ama tanto assim? Não tem como reclamar. Você entende? Vou fazer uma alegoria aqui, que não sei se vai valer para você entender, mas imagine você amar e cuidar de uma formiguinha como se fosse a coisa mais importante do mundo. Gente, Deus é muito mais do que um homem comparado a uma formiga, mas Deus nos ama e cuida de cada um de nós. Então nós percebemos isso. Daí o que acontece? Lá nessa situação de Coré, Datã e Abirão, de verdade, gente, eles não tinham o que reclamar. E aqui é uma coisa que a gente aprende: ociosidade traz reclamação. Fala para a pessoa que está ao teu lado: ociosidade traz reclamação. Ou seja, se você não está fazendo nada, você tem tempo bastante para reclamar. Gente, tem um ditado que diz assim: quem está remando o barco não tem tempo para balançar ele. A pessoa que fica pensando em vamos levantar agora, vamos balançar esse barco, ela está sem fazer nada no barco, e aí ela quer dar uma agitada, porque agora o cara que está remando, ele está muito cansado, gente, ele já está ali, deixa eu remar, fica quieto aí, não se mexe para o barco não ficar mais pesado ainda, fica bem quietinho, nós estamos quase chegando, e está remando. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender: a ociosidade ou não fazer nada é uma grande porta para reclamação. Quando você está fazendo, agindo, você não tem tempo para murmurar e reclamar. Outra coisa que nós temos que entender então, dentro desse contexto: a reclamação e a murmuração, ela é um hábito que nós criamos. Se ela é um hábito que nós adquirimos, nós também podemos adquirir, e é um mau hábito, né? Mas nós também podemos adquirir outros hábitos, como oração, jejum, buscar a Deus. Por quê? Porque isso é um hábito, e ele é um hábito que ele é adquirido por quantas vezes você faz. Muitas pessoas dizem que se você faz, não sei se essa é uma boa métrica, mas as pessoas dizem, eu creio que se não for esse tempo, é um pouco mais ou um pouco menos, mas as pessoas dizem que se você fizer algo por 21 dias, no mesmo dia, no mesmo horário do dia e com o mesmo tempo, depois de 21 dias você cria um hábito. Então vamos imaginar que seja assim: eu quero ler mais a Bíblia. Então você diz, às 8 horas da manhã eu vou ler meia hora ou 1 hora da Bíblia. Estou dando um exemplo para você. Se você fizer isso por 21 dias, depois de 21 dias você cria um hábito. Significa que agora você vai ser impulsionado a ler a Bíblia? Não, mas você pode ter certeza que quando chegar às 8 da manhã, você vai lembrar na hora, não vai passar desapercebido. Claro que vai depender de você ir lá, sentar e fazer, mas aquilo vai vir, e vai chegar um momento que você vai entrar no teu automático de tal forma, que você vai chegar às 8, você não vai pensar, vou fazer ou não, tenho tempo ou não, você só vai pegar a tua Bíblia, vai sentar e você vai ler aquele tempo, porque você criou um hábito. A reclamação é um hábito, significa que por muitas e muitas e muitas vezes você criou aquilo, você fez aquilo repetidamente, em vários dias, em vários momentos, em várias situações, ou você observou várias pessoas fazendo e você repetiu aquilo e você criou esse hábito. Então, para a gente trabalhar aqui nessa manhã maneiras de nós podermos viver sem murmurar, eu criei aqui 3 hábitos ou 3 coisas que nós devemos reforçar na nossa vida para nós não vivermos em murmuração. A primeira delas é vivendo em gratidão.
Olha o que diz lá em Salmo 116, 17 e 18. Ofereci a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Então aqui o que ele está dizendo, eu oferecerei a ti um sacrifício de gratidão. O que é sacrifício, gente? O que significa a palavra sacrifício? Algo difícil, né? Que você se sacrifica. Quando você pensa na palavra de sacrifício, normalmente você pensa em coisas ruins. Mas a palavra sacri vem de sagrado, de entrega. Também de você entregar. Então, a palavra sacrifício é você dar o teu melhor em um momento. Você separar o teu melhor aqui em um momento. Quando você diz que você vai fazer um sacrifício de gratidão, significa que talvez você vai ter que abdicar de algumas coisas ou de alguns hábitos para entrar aqui na gratidão. A Bíblia fala que em tudo nós devemos dar graças. Olha só o que está dizendo. Isso aqui não é em algumas coisas. Está dizendo, em tudo dei graças. Significa o quê? Furou o pneu do teu carro. O que você faz? Está chovendo. Furou o pneu e está chovendo. Dá graça. Por quê? Porque de verdade você não sabe que se você furou o pneu ali, naquele lugar, lá para frente você não teve um livramento de Deus. Você não sabe. Você e nem eu, nenhum de nós sabe o que iria acontecer se aquela situação talvez difícil que aconteceu naquele momento não tivesse acontecido e que talvez aquele momento de dificuldade seja um livramento para uma coisa terrível que pudesse acontecer. Eu e nem você sabemos, nós não temos todas as peças do quebra-cabeça de todas as coisas para nós entendermos. Gente, às vezes morre um ente querido. Quem já perdeu alguém querido sabe que como isso é difícil. Mas de verdade nós não entendemos todas as coisas, nós não sabemos os planos e os propósitos de Deus, não só dentro da nossa vida, não só dentro da nossa realidade, mas na realidade de todas as pessoas que estão ao nosso redor, e como aquilo vai impactar na nossa vida, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, e nas todas as outras gerações que vêm. Eu perdi o meu pai, eu tinha 13 anos de idade. Eu tenho convicção, por muitos anos ali na minha adolescência, eu perguntei para Deus, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Eu tenho convicção de eu ser quem eu sou hoje, em grande parte pelo que eu passei naquele momento e por aquilo que eu aprendi naquele momento de luta e de dificuldade. As coisas que eu vivenciei, a experiência que eu tive com Deus em todo aquele momento, aquilo forja quem eu sou hoje. Eu tenho convicção disso de uma forma tão profunda e tão maior que muitas vezes nós não conseguimos entender. Eu não tenho dimensão de tudo que aconteceu na minha vida por aquele acontecimento que foi triste, mas eu tenho dimensão que realmente aquilo mudou a trajetória da minha vida. Como eu agiria com Deus, ou como eu reagiria em relação às dificuldades da vida. Então eu dou graças, porque eu sei que Ele está salvo, Ele está com Deus, e eu sei que um dia nós vamos nos encontrar, de verdade. Então esse é o ponto. Muitas vezes nós olhamos para as coisas com um olhar de reclamação, porque nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo. Quando a Bíblia fala que nós temos que olhar as coisas com um olhar de gratidão, é porque nós entendemos que Deus está cuidando de nós, e se Ele está cuidando de nós, até no momento de dificuldade, a gente tem que confiar de Deus. Não entendi, não sei o que é, mas eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que Tu está ou me ensinando algo ou me livrando de algo. Essa é a realidade. Tem coisas que às vezes a gente tem que ser duro com os filhos, não é verdade? Eu acho que eu já contei aqui, mas eu estava ensinando a minha filha mais nova. Eu disse para ela assim, se um dia eu me atrasar e não puder vir buscar você aqui no ponto de ônibus, quando você chegar da escola, o que você faz? Eu quero que você pegue ela, o ponto de ônibus dela é ali na esquina.
vai direto para a igreja que sempre tem alguém ali na igreja. E aí eu chego lá e te pego. Aí teve um dia que eu me escondi. Me escondi, falei, eu quero ver o que ela vai fazer. Aí me escondi e ela para casa. E todo, assim, eu falei isso várias vezes para ela. Não foi uma vez que eu disse que ela tinha que fazer aquilo. Ela foi para casa. E eu fui atrás, onde você está indo? E ela, ô pai, você está aí? Estou indo para casa. Eu não falei para você ir ali para a igreja? Que ali sempre tem alguém ali? E aí você fica ali até eu chegar? Ai pai, mas eu já sei ir para casa. Eu falei, não estou falando que você não sabe, filha. Mas você tem a chave da casa? Você vai chegar lá na frente da casa e vai ficar fazendo o quê? Aí passou uns 2, 3 dias, eu me escondi de novo. Lá escondida, e ela desce, aí ela direto para a igreja. Gente, eu sei, no primeiro dia que eu fiz isso, que ela desceu do ônibus, eu vi que ela ficou preocupada. Sabe quando a pessoa dá aquela olhada assim, ó? Pai, não tá, e agora? Eu imagino, por conhecer o temperamento dela, que o coração dela, ó, deu aquela batida forte. Sabe, quando eu olhei, eu falei assim, puxa, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Filha, tô aqui, para ela se acalmar. Mas eu pensei, não, eu estou ensinando. Eu não posso. Eu tô ensinando ela uma lição. Eu estou preparando ela, estou treinando ela, não posso. Eu tenho que ver ela passar por aquela situação, talvez de uma dificuldade. Por quê? Porque eu estou ensinando ela algumas coisas que ela precisa saber. Isso é uma coisa simples. Mas ela podia dizer, o meu pai esqueceu de mim, reclamou. Mas depois eu expliquei para ela, estou te ensinando uma lição. Porque talvez em alguma situação eu possa estar num local e eu me atrasar. E aí? Como é que você vai fazer no dia que eu me atrasar? Eu estou te dando as dicas todas do que você deve fazer. E eu estou te ensinando. Sabe, quando nós entendemos essa dimensão da gratidão, nós começamos a parar de murmurar. Você concorda? Vamos imaginar que aconteceu uma coisa ruim, difícil. Você pensa, tudo dá graças. Precisa agradecer a Deus. Pelo quê? Gente, tem tanta coisa para a gente agradecer. A gente é tão privilegiado. Eu falo para minha esposa que eu tenho vontade de colocar em cada coisa que eu tenho lá em casa um papel, alguma coisa que diga assim, ó, isso aqui eu ganhei de Deus, e eu contar toda a história. Porque eu vejo a mão de Deus em cada coisa que a gente tem. Talvez você não veja, mas se você prestar atenção, você vai ver a mão de Deus em cada coisa que você tem. E isso é um grande motivo para a gente agradecer. Sabe, eu olho para minha casa, eu olho para as minhas filhas, eu olho para minha esposa, eu olho para as coisas que estão ao meu redor. Gente, nós temos dificuldades, nós temos problemas, mas de verdade eu tenho muito que agradecer. Eu tenho muito que agradecer, e eu tenho certeza que se você olhar para as coisas que estão ao teu redor, você tem muito que agradecer. Segunda coisa, o segundo hábito que nós devemos criar é obediência, vivendo na obediência. Olha o que fala lá em 1 João 5,3. Porque nisso conheceste o amor de Deus. Porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha só, no que consiste o amor de Deus? Como é que eu posso mostrar que eu amo a Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Gente, essa parte eu acho que é bem tranquilo para você entender, mas agora tem uma segunda parte que fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. Se você tem dificuldade, ou se você sente que os mandamentos do Senhor são pesados, sabe o que isso significa? Que não é amor, é lei. Vamos imaginar, eu tenho certeza que você lembra quando você namorava, e aí você ia na casa da tua namorada ou do namorado, o que acontecia? Tipo, antigamente era mais assim, você tinha um dia certo que você podia ir, você tinha um horário que você podia ficar. Vamos imaginar que fosse quarta-feira o dia de você ir lá visitar a pessoa que você ama. Aí chega na quarta-feira e você diz, pá, tem que ir lá hoje. Vai passar jogo de futebol na TV, e eu tenho que ir lá.
ai, porque eu não for, vai ser uma encheção da minha paciência, ela vai me ligar, vai começar com aquela conversinha, você não me ama, e você não quer ficar comigo, meu Deus, eu vou lá então, para não ficar ouvindo toda essa ladainha, eu vou lá. Aí você vai, desde a conversa com ela assim, vamos ligar a televisão para assistir o futebol? O que você acha disso? É amor? O que é isso? Gente, a pessoa tem um dia na semana que você tem que ir lá para você visitar a pessoa que teoricamente você ama. E você não está afim porque você quer assistir um jogo de futebol. Isso aí é amor? Se você lembra ainda do tempo que você namorava, provavelmente você contava os minutos, os segundos para você ver a pessoa, para você conversar com a pessoa, e cada minuto da conversa que você tinha com aquela pessoa era extremamente legal, mesmo que vocês não falassem nada com nada, às vezes o assunto até acabava, mas aí um olhava para o outro, e aí parece que não precisava mais nem falar nada. Aquele momento, aquilo não tinha peso, você podia ficar 1, 2, 3, 4, 5, 10 horas ali, naquele momento, usufruindo daquela presença da pessoa que você ama, e aquilo não era difícil. É sobre isso que nós estamos falando. O amor de Deus é em guardar os seus mandamentos, e eles não são difíceis. Por quê? Porque quando eu amo a Deus, eu faço porque eu vou agradar a Ele, eu vou fazer o meu melhor, eu vou chegar para Deus e dizer, Deus, olha só, eu fiz isso, você gostou? Foi bom? Foi legal? Isso mexeu contigo? Senhor, eu quero fazer alguma coisa que você olhe para mim e entenda o quanto eu te amo. Sabe, quando nós olhamos, por exemplo, vamos para a igreja, tem que ir, né, uma vez por semana, tem que ir para a igreja, está errado. Tem algo errado dentro de você, em relação ao teu amor a Deus, porque é o momento que você vai cultuar com os teus irmãos, lembrando que você vai viver eternamente com essas pessoas que estão aí do teu lado. Se você não quiser, tudo bem, né? Pode ficar. Eu aconselho você a querer, mas a vida é tua, né? O ponto é que é comunhão. Aí a pessoa tem dificuldade de estar no domingo junto com as não gosto. E aí, quando você estiver na eternidade, 24 horas junto, vai dizer não gosto? Então fica fora. O ponto que nós precisamos entender é que a obediência em amor, ela reflete o quanto nós amamos a Deus. Então, se eu obedeço a Deus em amor, não é difícil, entende? Vir para a igreja é um prazer. Eu estar aqui na igreja, vamos louvar a Deus, vamos ouvir a palavra, vamos conversar com os irmãos, tudo isso é o máximo. Aí você reclama, pastor, só tem um culto na semana, eu quero mais, e eu tenho PG, eu culto PG, mas eu quero mais, não tem nenhum curso, não tem mais nada para fazer, eu quero mais, eu quero segunda, e a gente ali tem que chegar, limite, calma, você também precisa fazer outras coisas, você vai dando limite aí para a pessoa, para ela entender que a gente precisa conciliar todas as coisas. Você tem família, você tem trabalho, você tem outras coisas, então você vai dando limite. Mas a pessoa que está no amor a Deus, ela quer fazer tudo, e isso consiste no obedecer. O que é que eu preciso fazer? Olha só, eu costumo dizer que quando eu me converti, chegou uma pessoa para mim e falou assim, eu usava bermuda normal e tal, a pessoa chegou para mim e falou assim, você sabia que usar bermuda não é de Deus? Gente, eu tinha 12 anos. 12 anos. Só que eu tinha uma vontade de agradar a Deus gigante. Quando ele falou que não é de Deus, eu falei, bem, se não é de Deus, eu não vou mais usar. Eu fiquei 2 anos sem usar. Foi difícil? Não. Por quê? Porque eu tinha uma convicção que, para o meu entendimento naquele momento, de uma criança de 12 anos, se aquilo não agradava a Deus, sem problema. Depois eu entendi que isso não tinha nada a ver, a bermuda não tinha nada a ver com amar a Deus ou não. Mas naquele momento, para o meu entendimento, para o meu momento da caminhada, eu entendi assim, isso agrada a Deus? Na hora, eu tiro na hora, não tem problema nenhum. Passo calor, passo dificuldade, sem problema. Vai agradar?
Depois eu entendi que não era assim, mas entenda que tem a ver com a motivação do coração. Eu obedeci porque eu entendi que aquilo poderia, naquele momento, com o que eu tinha de entendimento, poderia agradar a Deus. E eu tenho certeza que aquilo para aquele momento agradou a Deus, porque Ele olhou a vontade do meu coração de não fazer algo que o desagradasse. Entende? Então, para aquele momento da minha vida, para aquele conhecimento que eu tinha naquele momento, aquilo foi altamente válido. Porque Deus estava sondando o quê? A motivação do meu coração em querer fazer qualquer coisa para agradar a Ele. Foi difícil? Não. Não foi, porque eu entendia que aquilo poderia agradar a Deus, então para mim estava tranquilo. Então, a obediência, quando a gente começa a andar dentro disso, a gente sai da murmuração. E olha só, quando uma pessoa entra nesse grau de obediência, agrada a Deus, Deus quer que faça assim, eu vou reclamar? Se eu estiver reclamando, é só religiosidade. E tem que fazer isso, né? Senão Deus fica chateado. Só religiosidade e não tem a ver com amor a Deus. Amor a Deus é eu fazer aquilo de todo o meu coração e aquilo não ser pesado ou penoso para mim. Isso tem a ver com a realidade de um coração que está disposto a obedecer porque ama e não porque tem medo. Nunca a motivação de eu obedecer a Deus pode vir do medo. Não, se eu não fizer isso eu vou para o inferno, né? Nunca a motivação pode vir do medo. Ela precisa vir do amor que eu tenho por Ele. E terceiro e último, a satisfação. Olha o que diz lá em João 15:1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Gente, a Bíblia também fala que nós somos os ramos enxertados na videira. Quem é que faz? Deus. Quem é que plantou? Deus. Quem é que cuida? Deus. Quando eu começo a entender isso, eu começo a entender que eu preciso viver uma vida de satisfação, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, um Deus que está planejando tudo para mim, que Ele me plantou no lugar certo, na hora certa, e no tempo certo eu vou gerar os frutos que eu preciso gerar. E entenda que quem determina os frutos que eu vou gerar, não sou eu, mas é quem me plantou, porque a pessoa que planta, ela diz assim, vou plantar limão, e nasce limão. Vou plantar laranja, e nasce laranja. Claro que ele vai plantar laranja com uma semente de laranja. Mas você pensar, vou plantar laranja e plantar um limão ali. Mas Deus, quando plantou, Ele já plantou você com um propósito. Então você já nasceu com tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito dEle. Tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus na terra, aquilo que Ele te fez para fazer, você já nasceu pronto. Claro que você vai evoluir durante a tua vida, mas você já tem tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus, porque quando Deus te plantou, Ele fez isso. E aqui, gente, a gente precisa aprender a viver na satisfação. Você tem aquilo que Ele vai te dar. Isso não significa, eu não quero falar aqui para você, que eu preciso me contentar com o que eu tenho e não almejar algo a mais. A Bíblia diz que eu preciso me contentar com o que eu tenho. E é claro que eu vou batalhar para conquistar, mas essa não é a minha satisfação. Esse não pode ser o meu objetivo de vida. A Bíblia diz, lá, Tiago diz assim, que o homem sai para trabalhar e ele diz, eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo. Ou seja, ao homem compete traçar planos, mas a resposta vem de Deus. Ou seja, o que isso significa? Que eu vou planejar, eu vou tentar crescer, eu vou tentar evoluir, mas a resposta vai vir de Deus, e eu vou ter satisfação em tudo o que eu tenho hoje, e amanhã quando eu tiver mais, eu vou ter satisfação do mesmo jeito. É ser satisfeito com o que tem, não se colocando numa posição de não querer evoluir. Gente, eu não estou falando disso. Você tem que batalhar para você crescer, para você evoluir, mas você não pode deixar o teu coração ficar inquieto nisso. Agradeça tudo o que você tem, para que Deus possa te colocar num lugar melhor. Você consegue entender? Essa é a satisfação. Eu gosto muito de um salmo que diz assim, é meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. Já parou para pensar nisso? O
que isso significa, gente? Não é eu não correr, não é eu não batalhar, mas está falando de descansar aqui dentro. Eu vou fazer tudo o que é possível aqui, ó, que está nas minhas mãos, eu vou fazer, mas eu não vou deixar as coisas tirarem a paz e a tranquilidade do meu coração. Amém? Se coloca